Meio-dia, 7 minutinhos, de volta com você e agora para falar de um assunto que mexe demais com o emocional da gente, a dor da perda de alguém querido. E como a vida tem nos desafiado a saber lidar com isso, né? E se para nós que somos adultos é mais complicado, imagine então como trabalhar isso com as crianças. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. É dia de Quero Saber Filhos e quem está chegando conosco é a psicóloga e educadora parental Luana Ferraz Anata, junto com o nosso mestre Mário Mota, que vai conduzir essa conversa comigo. Daqui a pouquinho ele está por aqui. Tudo bem, Lu? Como é que você está? Tudo bem, estou ótima. Boa tarde. Boa tarde, querida. Eu já começo te perguntando, até a gente conversou nos bastidores com a Luana, que a gente trouxesse questões que são muito corriqueiras no consultório dela, quem sabe possa ser a sua também. Eu devo tocar no assunto morte com a criança ou eu espero que ela venha me pedir para conversar sobre o assunto? É muito importante, Elaine, a gente ajudar a criança a se expressar. Então, a criança que passou por alguma perda, perdeu algum ente querido, algumas crianças elas não conseguem verbalizar muito bem os sentimentos, né? Expressar as suas emoções. Então, é importante, sim, que a família ajude a criança, né? Procure conversar com ela sobre o que ela está sentindo, até para que a criança ela se sinta acolhida. Luana, prazer em falar contigo mais uma vez. Como definir morte para a criança? Uma dica que eu dou, Mário, que aparece até no consultório muito essa dúvida, é que a gente possa usar a natureza para explicar a morte para a criança, né? Para explicar o ciclo da vida, o começo, o meio. Então, a gente pode sim, principalmente com crianças menores de idade, crianças pequenas de 3, 4, 5 anos, usar algumas metáforas, usando a própria natureza, para que ela consiga compreender melhor esse conceito. E, Luana, como é que a gente pode A gente sabe que em momento de pandemia, enterros, as pessoas não são nem convidadas a ir, ou se vai, vai pouco. Em tempos normais, a criança deve participar de um velório, de um enterro, ou não é muito indicado? É muito importante que a criança o que vai acontecer lá nesse local. E aí tem crianças que sim, que querem ir, e aí o responsável fique o tempo todo próximo a essa criança, e tem crianças que não vão querer ir. Mas é importante, Elaine, que mesmo essas crianças que não queiram ir, que a gente consiga fazer com ela algum ritual, algo simbólico, tá? Mas que dê para ela essa noção de despedida. Luana, você disse da utilização da natureza, plantas e animais. Esta Sim. relação com pequenos animais, com pets principalmente, cachorrinhos ou gatos, pode nos ajudar a transmitir para a criança, inclusive o sentimento da perda, muito mais do que o da possessão. Meu pai, minha mãe, a gente usa muito isso. Como dizer? Sim, Mário, os pets, eles ajudam muito as crianças quando elas passam, né, por essas vivências, elas já conseguem criar uma maior resiliência no futuro. É como se fosse um pequeno ensaio. E aí muitas famílias também têm essa dúvida, né? Por exemplo, o peixinho da minha filha morreu. Eu nem vou deixar ela perceber, eu vou substituir por outro. Então, não é sobre isso, a gente precisa sim ser um apoio para as crianças, né? Então, ajudá-las a passar por esse momento. Então, é importante que a gente não substitua um animalzinho sempre, porque isso não vai acontecer, né? Na nossa vida com outras pessoas. Então, é muito importante sim que a criança ela possa reconhecer o que aconteceu, né? Porque a gente às vezes coloca de uma forma tão simbólica, né? Então, por exemplo, o vovô está dormindo para sempre. E aí tem crianças que ficam muito ansiosas, principalmente na hora que elas vão dormir, porque elas acabam associando que elas podem também dormir para sempre. Então, por isso que é importante a gente passar a ideia, óbvio, de uma maneira que a criança entenda, né? Mas passar realmente essa compreensão da morte. Luana, é muito comum que se diga, por exemplo, vovô, vovó, quem seja for, virou uma estrelinha, ou o animalzinho de estimação virou uma estrelinha. A gente falou por aqui de
conversas que podem ser feitas. Que conversa eu não deveria fazer? Quem sabe o nosso